E agora vamos à última fronteira, à velocidade da luz. Miguel, bom dia. Bom dia. Vamos a isso. Lara, como é que a química das estrelas nos pode ajudar a compreender a relação com as estrelas e a tabela periódica? Que pergunta logo de manhã. Logo pela manhã. E num domingo de manhã, ainda não são 10 da manhã. Mas é muito interessante porque tenta responder também a uma questão que os astrónomos têm há já muito tempo. Não é quem é que nasceu primeiro, se foi a galinha ou o ovo, não é se foi uma estrela ou um planeta, porque uma estrela nasce sempre primeiro que os planetas, mas quando é que aparecem os planetas? Se aparecem milhões de anos depois da formação da estrela ou se é mais ou menos na mesma altura. E isso é importante para nós percebermos como é que nascem os planetas, nomeadamente os gasosos. Os terrestres, nós temos uma ideia bem aproximada de como é que acontece. Nos gigantes gasosos, à medida que eles começam a criar o seu núcleo e depois, como o próprio nome diz, aquele gás todo, aquela atmosfera de hidrogênio e hélio, bom, os modelos dizem que quando o núcleo está formado, ele não tem tempo para criar aquela camada de atmosférica à sua volta. E isso entra em contradição, porque os gigantes gasosos existem. Será que eles nascem muito mais cedo, os planetas? Este estudo analisou 237 anãs brancas, ou seja, estrelas parecidas com o Sol que estão na fase final da sua vida, e são estrelas poluídas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os cientistas encontraram lá traços de silício, magnésio, ferro, oxigênio, cálcio, carbono, crómio e níquel. Tudo isto mostra que são as relíquias da formação dos planetas e, sobretudo, de quando a estrela começa a comer os seus próprios planetas. Mas encontraram também um elemento químico muito mais interessante, que é o alumínio. O alumínio 26. E o que é que diz este elemento químico? Diz que este elemento químico só pode ser criado quando nós temos as primeiras grãos de areia, as primeiras estruturas rochosas de um sistema planetário formado, ou seja, os asteroides. Os cometas são eles que depois dão origem também aos próprios planetas. E quando os cientistas encontraram o alumínio 26, chegaram a uma conclusão, que é a seguinte: os planetas nascem apenas alguns milhares de anos depois da própria estrela. Milhares de anos é um piscar de olhos, autenticamente. Ou seja, há um nascimento quase ao mesmo tempo de estrelas e de planetas. Ora, isto é um resultado muito interessante porque permite aqui afinar precisamente os timings do aparecimento, do crescimento, de evolução de sistemas planetários. Carece de mais estudos. Também de mais estudos, mas sobretudo de... Olha, com o poderoso apoio dos supercomputadores do nosso tempo, um outro estudo mostra-nos quando e onde é que apareceram o primeiro ouro do universo. Sim, é mesmo uma questão dourada. E nós sabemos que os elementos mais pesados são sintetizados geralmente em eventos colossais, explosivos do próprio universo. Seja em supernovas, seja, por exemplo, como é o caso, na fusão de estrelas de neutrões. As estrelas de neutrões são as estrelas mais densas do universo, vamos excetuar aqui os buracos negros. E quando chocam, quando se juntam, dão origem a uma explosão, temperaturas, pressões extremamente elevadas, que faz com que, a essas temperaturas e pressões, os elementos químicos mais pesados apareçam. Ora bem, um conjunto de investigadores de universidades japonesas utilizou um supercomputador. E este supercomputador, Daniel, esteve a trabalhar durante vários meses seguidos para fazer a simulação do quê? Eles tentaram perceber como é que cresce, como é que aparece, como é que cresce, como é que evolui uma Via Láctea virtual. E depois tentar perceber como é que, ao longo de 13 mil milhões de anos, evolui a própria química da galáxia. Então, o que disse o supercomputador é que a maioria das estrelas ricas em ouro formaram-se há mais de 10 mil milhões de anos. O universo tem 13,8 mil milhões de anos, portanto foi relativamente cedo. Nas galáxias iniciais, pequeninas do próprio universo. E a grande maioria, precisamente no choque de estrelas de neutrões. Pode haver outras fontes, mas foi sobretudo em, resumindo, choque, fusão de estrelas de neutrões, muito no início do universo e nas primeiras pequeninas galáxias do universo que deu origem ao ouro que nós hoje também usufruímos. Por isso é que ele é mesmo bem valioso, portanto, é? Mais uma razão. Olha, como é que as alterações climáticas acabam por ser também, e há pouco estamos a falar sobre isso, como é que acabam por ser também preocupações dos astrónomos? Olha, vamos falar de dois estudos muito preocupantes sobre aquilo que nos espera, não só aqui na Terra, mas também acima da Terra. Nós sabemos que o lixo espacial é uma preocupação cada vez mais séria, parte de agências espaciais, mas também de empresas. As simulações que nós vamos ver mostram isso, não está à escala, mas mostram esta preocupação. E o lixo espacial, que são milhões e milhões de detritos, é a nossa pegada ecológica triste nas órbitas baixas da Terra e não só,
mostram-nos que nós temos um amigo, uma amiga neste caso, para nos livrar de muito deste lixo espacial, que é a própria atmosfera. A atmosfera, com o seu atrito, puxa grande parte desse lixo espacial e ajuda a desfazer na própria atmosfera. Mas precisamos do atrito e precisamos da atmosfera. E um estudo agora recente mostra que, à medida que nós vamos colocando cada vez mais dióxido de carbono na atmosfera, o interessante é que nas camadas superiores da atmosfera, estamos a falar de 400 km de altitude, acontece um efeito muito, muito estranho. Estranho, quer dizer, a ciência consegue explicá-lo, mas não estávamos à espera que fosse tão acentuado. E que é uma perda de densidade da atmosfera a partir dos 400 km. E este estudo diz que a densidade da termosfera vai diminuir entre 30% a 35% nas próximas décadas, o que faz com que tenhamos menos atmosfera para puxar o lixo espacial, e isso vai fazer, de acordo com este estudo, aumentar a vida útil deste lixo em cerca de 30%. Ora, a partir do momento em que nós ainda por cima estamos a enviar cada vez mais satélites, a poluir cada vez mais as órbitas próximas da Terra, este estudo diz que não só estamos a aumentar o lixo espacial, como a capacidade de o absorvermos e de os destruirmos vai reduzir-se nas próximas décadas, porque a densidade da atmosfera, fruto das alterações climáticas, vai diminuir drasticamente. E, portanto, é mais um apelo para que tenhamos juízo, digamos assim, sobre aquilo que estamos a fazer no nosso planeta, porque não só estamos a afetar a superfície, mas também a atmosfera, que é tão preciosa. Muito bem. Ainda vais... Muito rapidamente, um outro estudo que diz que mostra uma nova preocupação para os astrónomos, e que é publicidade espacial. Já falamos disto há décadas, mas agora, pela primeira vez, diz este estudo feito por cientistas russos que há condições financeiras e tecnológicas para que a publicidade espacial seja rentável para as grandes empresas. Então o estudo diz que, por 65 milhões de dólares, um anúncio feito por 50 satélites pequeninos que reflitam a luz do Sol durante 1 a 3 meses, consegue compensar uma operação de marketing. Porquê? Porque o marketing estimado, ou os valores de marketing estimado por esta operação, dá qualquer coisa como 2 milhões de dólares de receitas diárias. E lembrar que isto não é só ficção, parece ficção científica, mas não é. A SpaceX em 2021 firmou um acordo com uma startup canadiana para colocar um painel digital em órbita. E, portanto, isto é mais uma preocupação para os astrónomos, é uma outra forma de fazer negócios no espaço, mas uma vez mais nós vamos ter aqui o nosso céu noturno utilizado para outros fins que poderiam ser mais interessantes. Visualmente. Olha, então vamos a outras imagens, não é de publicidade, mas as imagens do regresso à Lua, a caminho da Lua. Foi na passada quarta-feira, eram 6h47 da madrugada, quando estas imagens são extraordinárias. O poderosíssimo foguetão Space Launch System e a cápsula Orion partiram da Terra, e dizer que na segunda-feira, amanhã, ele vai passar, na sua passagem mais próxima da Lua, apenas a 100 km de altitude da Lua, vai ficar mais alguns dias em órbitas mais ou menos distantes da Lua e vai regressar à Terra no próximo dia 11 de dezembro, e vamos ver se consegue aquele escudo térmico resistir a temperaturas da ordem de 2.750 graus. E, portanto, a missão só termina, de facto, no dia 11 de dezembro. E cá estaremos para falar desse regresso e desse êxito, esperemos assim. Miguel, bom dia, bom domingo. Bom dia. Estamos a aproximar-nos da hora certa. Vamos fazer, por isso, então, aqui uma pausa no Bom Dia Portugal e regressamos com mais.